Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, aqui à nossa aula sobre ansiedade. Eu vou explicar um pouco para você sobre a ansiedade, o que é a ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade. Então, eu vou estar repassando com você numa linguagem simples, numa linguagem tranquila, que você possa entender muito bem o que é a ansiedade e que muitas vezes ela também não faz aquele mal que muita gente acha que ela fala. Hoje estamos fazendo da ansiedade um sério problema, um risco, mas sendo que o problema muitas vezes é o transtorno de ansiedade. Vou estar compartilhando a tela aqui com você então, para eu poder estar passando o meu material. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá então, pessoal. Cuidando da nossa saúde mental. Então, pessoal, o que é a ansiedade? Está sendo muito discutido, está sendo muito falado. Então, eu vou estar repassando aqui com você um pouco sobre o que é a ansiedade. Gente, ansiedade é uma resposta natural do corpo e da mente diante de situações percebidas como ameaçadoras, desafiadoras ou incertas. Ele envolve uma combinação de sensações físicas, emocionais e mentais que nos preparam para reagir a possíveis perigos ou desafios. Em níveis moderados, a ansiedade ela pode ser benéfica, ajudando-nos a focar e nos preparar para eventos importantes. No entanto, quando essa ansiedade ela se torna excessiva ou constante, eh, ela pode interferir no bem-estar, prejudicar a qualidade de vida e afetar a capacidade de realizar até mesmo pequenas atividades diárias. Em termos médicos, a ansiedade é caracterizada por preocupação excessiva, tensão e medo de eventos futuros ou situações desconhecidas, muitas vezes acompanhada de sintomas físicos como palpitações, sudorese, que é o suor excessivo, tremores, dificuldades respiratórias. eh, Muita gente às vezes tem vertigem, às vezes escurece a visão. Então, a ansiedade, o transtorno até de ansiedade, ele tem vários eventos, vários eventos de preocupação médica. E quando a ansiedade ela ultrapassa a função protetiva e ocorre de forma persistente, mesmo sem uma ameaça real, ela pode se transformar em um transtorno de ansiedade que necessita de tratamento e atenção. E alguma das causas da ansiedade, os fatores genéticos. A predisposição genética ela pode aumentar o risco de desenvolver a ansiedade. Pessoas com histórico familiar de transtorno de ansiedade são mais propensas a desenvolvê-los, o que sugere uma predisposição genética. Alterações nos níveis de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, norepinefrina, podem contribuir para a ansiedade, já que esses químicos desempenham um papel importante na regulação do humor e da resposta ao estresse. Então, uma pessoa muito ansiosa, certo? Ela pode muito bem repassar isso aos seus filhos. Isso pode ser até um evento de família. A minha família mesmo é uma família de ansiosos, de extremamente ansiosos. Então eu tenho na minha carga genética a ansiedade, mas praticando, treinando, colocando todas as técnicas que eu sei, eu consigo controlar a minha ansiedade e isso não me fazer refém dela. Existem também alguns fatores psicológicos, estilos de pensamento. O que são os estilos de pensamentos? São padrões negativos, padrão de pensamentos negativos ou distorcidos, com tendência sempre de interpretar situações de forma até mesmo catastrófica, que podem contribuir para a ansiedade. Você pensar em eventos que de repente só vai fazer mal, só vai dar errado, aquela negatividade toda, ela acaba fazendo o quê? Ativando a sua amígdala cerebral, fazendo ela trabalhar em constante hiperatividade, desencadeando o quê? Níveis de cortisol no sangue, onde o cortisol muito elevado, ele traz para você essa sensação de nervosismo, de preocupação. Assim como quem tem depressão, um cortisol muito baixo tende a estar em um estado depressivo. Experiências de vida também pode ser experiência de vidas e traumas. Pessoas que passaram por traumas como abuso, violência, perdas significativas podem desenvolver a ansiedade
como resultado dessas experiências. Pessoas que, por exemplo, passaram por problemas de alagamento, que quase não passaram por esse tipo de problema. Pode desencadear uma ansiedade com a chuva, com a água, medo até mesmo de pequena garoa. Por quê? Porque o trauma, ele está ali, ele está vivo e ele desencadeia o, a nossa amígdala a ficar sempre também naquela hiperatividade, relembrando de um trauma passado. Então, a ansiedade, na sua maneira mais simples, que a gente escuta falar, ansiedade é excesso de futuro. Não, uma ansiedade, ela vem também de um trauma passado. Um trauma, um abuso, uma violência. Por exemplo, pessoas que sofreram algum acidente no passado, começam a ter medo de dirigir. Pessoas que, por exemplo, passaram por alguma dificuldade em altura, aí tem medo de subir uma escada, tem medo de subir num prédio, tem medo de pegar avião. Então existem vários traumas. Você tem algum trauma? Se você tem algum trauma, o que esse trauma te limita? O que você trouxe de experiência de vida carregando com esse trauma que acaba te limitando na tua vida, que acaba te deixando preocupado, nervoso? Conheço pessoas que já tiveram um problema com água, caiu numa piscina, quando criança, se afogou e tem medo de passar por uma ponte sobre o rio. O que aparentemente para nós é uma coisinha pequena, para a pessoa se torna um enorme abismo, entendeu? Então, uma pergunta que eu te faço: quais são as experiências da tua vida? E se você carrega algum trauma, como que esse trauma ele está impactando na tua ansiedade? Pense nisso. E fatores ambientais e outras condições de saúde. Problemas de saúde cardíaca, tireoide hiperativa, diabetes, condições respiratórias podem estar associadas à ansiedade. Em alguns casos, a ansiedade ela é um problema secundário de alguma condição de saúde, por exemplo, subjacente. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem pressão alta e como ela tem pressão alta, ela toma medicação todo dia. Se ela acredita que se ela atrasar 1 ou 2 horas para tomar aquela medicação, ela acredita que ela pode passar mal e vir a morrer. Então, isso é um dos problemas de saúde, sabe, que desencadeia a ansiedade. Atrasar 1 ou 2 horas para tomar um medicamento, claro, necessário você tomar medicamento sempre no mesmo horário, todos os dias. Mas se acontecer algum atraso, não quer dizer que a pessoa vai morrer. Isso acontece muito. E eu vou explicar para você. Ansiedade e transtorno de ansiedade. Qual que é a diferença? A principal diferença entre essas duas é na intensidade, na frequência e no impacto que a ansiedade tem na vida da pessoa. Uma ansiedade natural e saudável. A ansiedade, em sua forma natural, é uma resposta temporária e normal do corpo em situações estressantes ou desafiadoras, como uma prova, entrevista de emprego ou um evento importante. Um exemplo: sentir-se ansioso antes de uma apresentação no trabalho pode ser normal e até positivo, pois pode ajudar na concentração e na preparação. Agora, você ter um transtorno de ansiedade, achando que essa apresentação vai ser trágica, que essa reunião no trabalho você não vai sair bem, e aquilo você começa a atrair a negatividade, e chega na hora, a tendência é que dê errado, porque você está trazendo essa sensação, você está vivendo esse momento como se ele existisse, e quando chega o momento dá errado, vai dar errado e você vai falar que eu sabia que isso ia acontecer. Mas pensa comigo, se você faz o contrário, sentir-se relaxado, sentir-se tranquilo para a sua apresentação no trabalho, apresentação daquela reunião. Então você ficar nervoso, você ficar com o coração um pouquinho acelerado, de repente você ficar um pouquinho mais tenso, é normal, é natural, faz parte. Agora, quando isso começa a tomar conta da tua mente e começa a te levar para o lado catastrófico, isso daí já não passa a ser benéfico.
E as características de uma ansiedade natural e saudável? Ela é passageira e desaparece quando a situação estressante ou desafio passa. Ela tem uma função adaptativa, ajudando a preparar e focar a mente e o corpo para o que está por vir. E ela se torna controlável e não interfere significativamente no teu dia a dia. Como eu falei agora, você está lá preocupado, você está nervoso, você tem uma apresentação no trabalho, aí você apresenta e vai tudo bem. O que que acontece? Tá. Você relaxa. Parece que você tira o peso dos ombros. Então, uma ansiedade natural, ela é uma ansiedade boa e você consegue controlar ela independente de qualquer situação. Você não deixa que ela exploda, porque se ela explodir, você vai ficar perdido e você não vai sair bem. E o transtorno de ansiedade ou uma ansiedade excessiva é uma condição psicológica em que a ansiedade é persistente, excessiva e ocorre sem que haja uma ameaça real ou proporcional. Essa condição é caracterizada por níveis elevados de preocupação e medo que afetam negativamente a vida da pessoa. Então, pessoal, eu sempre, eu sempre repasso o seguinte para as pessoas: nem tudo, tá? Por mais que eu seja terapeuta de hipnose clínica, por mais que eu faça terapia, se eu faço esse trabalho de psicoterapia, eu também tenho que ter a responsabilidade de dizer o seguinte: nem tudo é causa mental, nem tudo é causa emocional. Às vezes, o que você tem que fazer é uma regulação hormonal. E como que você faz uma regulação hormonal? Você pode ir no endócrino, ele vai te pedir os exames de sangue, ele vai detectar lá que de repente o teu cortisol ele deve estar muito alto, ou a tua vitamina D ou a vitamina B12 deve estar muito baixa, e você fazer reposição de vitaminas. Você faz a reposição de vitaminas junto com o acompanhamento terapêutico, pode ter certeza que a tua melhora ela vai existir, ela vai contribuir. Muitas vezes as pessoas procuram só terapia, e se não for nenhum problema hormonal, nenhum problema de vitamina, a pessoa vai se sair bem, ela vai se sentir muito bem. Com uma, duas, três, até quatro sessões, ela já está tranquila, ela já está normal, ela já está, de repente ela só tem que tratar a causa da, da ansiedade. E qual que é a causa da ansiedade? É de repente o trauma, a fobia, o medo. Aí a gente entra com a terapia. Na terapia da hipnose clínica, a gente faz o trabalho de regressão. Vamos lá na causa do problema, atualizamos a memória e trazemos a pessoa para o estado atual. Beleza. Passado um mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa tem uma recaída. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente faz todo o trabalho novamente. Mas eu sempre indico: faça um exame de sangue, procure um endócrino para você ver as suas vitaminas e para você ver a tua parte hormonal. Não para você entrar com nenhum tipo de medicação, mas fazer uma reposição de vitaminas, uma reposição hormonal. De repente o teu cortisol está muito baixo, você precisa elevar ele um pouquinho. Se ele está muito alto, a gente vai ter essas técnicas aqui dentro do programa para você aliviar esses sintomas e não depender de medicamento. Então, assim, eu faço terapia, eu faço a regressão, eu dou todo o suporte terapêutico, mas eu também tenho que ter a responsabilidade de falar isso para você. Hoje a gente está tratando muito problema, só questão emocional, mas pode haver uma desregulação hormonal também, uma deficiência de vitaminas que é importante fazer reposição, é importante se manter saudável, assim como a vitamina D. Vitamina D eu tomava uma vez na semana, hoje eu tomo diariamente. Por quê? Porque eu quase não tomo sol. A vitamina boa é aquela vitamina, a vitamina D boa é aquela vitamina do sol das 10, 11 horas da manhã às 3 da tarde. Normalmente esses horários, quase todos nós estamos trabalhando. Então, eu faço a minha reposição diária, em doses mais baixas. Mas Jutsu, mas como que você faz? Eu fui no médico e fiz a minha reposição, entendeu? Então, assim, terapeuta, psicoterapeuta, não faz reposição de vitaminas e nem reposição hormonal. Isso daí vai no médico, num endocrinologista ou em alguma medicina alternativa e você faça os seus exames e faça a reposição que tem que ser feita. E faz o acompanhamento terapêutico, tá bom?
As características do transtorno de ansiedade. Ela é uma ansiedade intensa, constante ou frequente, surgindo sem motivo aparente ou de forma desproporcional às situações. Interfere na vida cotidiana, dificultando tarefas comuns como trabalho, estudos, relacionamento e vida social. Pode ser acompanhada de sintomas físicos intensos, como palpitações, falta de ar, náusea, tontura, e psicológicos, como pensamentos catastróficos. Uma preocupação constante e excessiva com várias áreas da vida, por exemplo, mesmo em situações cotidianas, isso pode elevar o transtorno de ansiedade. Transtorno do pânico, episódios súbitos e intensos de ansiedade, aquela pessoa que tem ataque de pânico, surge com sintomas físicos muito intensos. A pessoa tem que deitar, ela tem que parar um pouco, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, respirar. E quanto mais a pessoa respira, mais ela calma. A respiração, ela é uma medicação muito poderosa. E isso a gente vai usar muito no nosso programa de controle da ansiedade. Você vai aprender a respirar de uma maneira correta, onde você vai trazer calma, desacelerar o batimento cardíaco, elevar o nível de oxigênio para o teu cérebro e você começa gradativamente ir acalmando, tá? Fobias específicas, medo intenso ou irracional de situações específicas, como falar em público. Imagina, falar em público é o medo da maioria das pessoas. Medo de bichos, bichos que eu falo, às vezes barata, às vezes aranha, medo de altura, medo de espaços fechados. Tudo isso são fobias específicas, tá? Então, de repente, se você tem uma fobia específica, a terapia pode trazer para você uma tranquilidade muito grande e o programa de controle da ansiedade vai te ajudar muito nesse problema de fobia. E medo, e assim, medo excessivo de situações sociais. Medo de ser julgado. Medo de ser julgado leva a um transtorno de ansiedade. Medo de ser avaliado negativamente. E hoje em dia está piorando, por quê? Porque o excesso de informação que as redes sociais trazem e o excesso de comparação com a vida do outro desencadeia a ansiedade e podendo levar a uma ansiedade muito, muito intensa e levando pessoas também ao estado de depressão. Então, é muito importante, eu sempre digo, você escova os dentes todos os dias e você faz a sua higiene pessoal todos os dias, banho todos os dias, e a higiene mental, você faz quando? Por isso que eu lancei o programa de controle da ansiedade. É para você fazer a tua higiene mental diariamente. E você vai se sentir muito, muito melhor. Já na primeira semana você vai se sentir muito melhor. Pessoal, a ansiedade é uma resposta temporária e normal em situações estressantes. Aí quando a ansiedade já é intensa, que já vira um transtorno, é uma condição mais grave, onde a ansiedade se torna persistente, intensa e prejudicial, interferindo no bem-estar e na capacidade de realizar atividades diárias. Enquanto a ansiedade natural ela pode ser remanejada com técnicas de relaxamento e gerenciamento do estresse, igual o programa que eu tenho, que você vai acompanhar, esse transtorno de ansiedade geralmente requer um acompanhamento mais profissional, que inclui a terapia, que inclui o acompanhamento terapêutico, tá? Em alguns casos, mas muito assim, muito raramente, medicamentos, tá? Mas hoje em dia, o que as pessoas ansiosas fazem? Aquelas pessoas que não têm paciência de esperar, elas preferem tratar o sintoma e não a causa. Então, o que um medicamento vai fazer? Vai melhorar o sintoma, vai melhorar por um tempo. Daqui a pouco você está dependente do medicamento, tendo que aumentar a dose, tendo que fazer a regulagem da dose ou acrescentando um outro medicamento. Aí você tem que tomar 2 medicamentos, aí acrescenta um terceiro medicamento, e aí você vai se tornando refém do medicamento, dos remédios controlados. E isso é perigosíssimo. Por isso que existe a terapia. Existe a terapia para você fazer todo o controle. E eu sempre reforço aqui mais uma vez. Verifique as suas vitaminas, porque geralmente não, em muitos casos, pode ser apenas a deficiência de alguma vitamina ou uma regulação hormonal. Então, o transtorno,
esse transtorno, essa ansiedade intensa, excessiva, constante e generalizada, ela surge sem uma razão específica. E ela vem acompanhada de um alto nível de preocupação. Então, muitas vezes, está tão preocupado com eventos futuros, eventos que às vezes nem aconteçam, nenhum tipo de problema. Mas a pessoa fica ali, pensando, 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 e acaba tendo o quê? Problemas gástricos, problemas de insônia, e muitas vezes a pessoa, por que que a pessoa não dorme? Porque ela fica pensando, ela fica com o pensamento acelerado, pensando, 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 e acaba não tendo uma noite de sono restauradora. Eu vou falar para vocês um pouco dos ansiolíticos e dos antidepressivos, os benefícios. Então ele tem redução dos sintomas da ansiedade, efeito relativamente rápido, ele melhora o humor e ele trata o sintoma. Então, um outro problema: os riscos e os efeitos colaterais. Dependência e tolerância, efeitos colaterais físicos, sintomas de abstinência, tempo para atingir o efeito pleno, risco de agravamento inicial dos sintomas e problemas com interação com outros medicamentos e as suas contraindicações. Então, o que vai ser a redução do sintoma da ansiedade? Os ansiolíticos e os antidepressivos, eles podem, tá? Eles podem diminuir os sintomas intensos da ansiedade, como a inquietação, a insônia, palpitações, tensão muscular, permitindo que a pessoa retome as suas atividades diárias com mais tranquilidade, certo? Esses efeitos do ansiolíticos, eles são relativamente rápidos, tá? Então, especialmente os benzodiazepínicos, que esses medicamentos já são tarja preta, eles tendem a ter um efeito rápido no alívio da ansiedade. Muitas vezes, ele atua em minutos, em horas, mas em minutos, que pode ser útil, tá? Em situações de crise ou ataques de pânico. Pode ser útil. Eu não sou contra, tá? Eu sou contra a pessoa procurar como a primeira opção. Isso eu sou contra. Os antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles podem estabilizar o humor ao longo do tempo. Eles até proporcionam uma sensação de bem-estar e reduz a ansiedade crônica. O ideal, sim, é que esses medicamentos sejam usados como parte de um tratamento combinado com psicoterapia, estratégias de autocuidado, onde nós ajudamos a pessoa a desenvolver habilidades para lidar com a ansiedade de forma saudável. E se você estiver tomando medicação, converse com o teu médico, explica, faça uma terapia, começa explicando para ele que você tem o desejo de retirar a medicação, mas com responsabilidade. A decisão, assim, a decisão de você se tornar menor dependente de medicação a longo prazo, melhor. E a decisão de iniciar o uso de ansiolítico antidepressivo, ela deve ser feita rigorosamente, principalmente com um psiquiatra, considerando cuidadosamente os seus benefícios e os seus riscos. Então, se você toma medicação para ansiedade, o que eu te indico? Inicie uma terapia e dentro dessa terapia, quando você estiver fazendo a primeira, a segunda sessão, a terceira, que você se sentir um pouco mais à vontade, converse com o teu médico, explica para ele que você está fazendo uma terapia, está fazendo um acompanhamento psicoterapêutico e que você deseja reduzir a tua ingestão de medicamentos, tá? E também, claro, pegue a opinião dele, veja se ele concorda com isso, porque muitas vezes eu estou falando de uma maneira geral, tá? Estou falando de uma maneira generalizada, mas existem casos e casos. Tem casos que não tem como retirar a medicação. Tem casos que, a maioria dos casos, é possível retirar a medicação. Aquela que não é possível retirar a medicação, faça terapia, faça exercícios físicos,
Pode ver, se você já foi em algum psiquiatra, em algum psicólogo, em algum psicoterapeuta, cardiologista, endocrinologista, qualquer tipo de profissional, todos eles vão estar te falando. Faça. Se você faz o acompanhamento com psiquiatra, com neurologista, com endocrinologista, cardiologista, um acompanhamento psicoterapêutico, todos esses profissionais você pode ver. Todos esses profissionais falam para você: faça atividade física, faça atividade cardiorrespiratória, vai para academia, faça musculação. Por quê? Porque exercício físico é parte do tratamento. E muitas vezes você deixa de tomar medicamento porque você está fazendo atividade física e você está fazendo o quê? Trabalhando a tua serotonina, trabalhando a tua endorfina, trabalhando a sua dopamina. São medicamentos que o nosso próprio corpo está produzindo para combater o efeito do cortisol. Ou um cortisol muito alto, ou um cortisol muito baixo. Então, quando eu falo para você de procurar um médico para diminuir a tua medicação, é fazer isso com responsabilidade e, se for possível, converse com o teu médico, ele vai saber a melhor maneira de começar a fazer o desmame dessa medicação ou a continuidade dessa medicação numa menor dose possível, tá? Não toma nenhuma medida que com irresponsabilidade. Faça sempre com responsabilidade, procurando seu médico e atuando em conjunto com ele para a melhor decisão para a tua vida. Pessoal, 68% dos brasileiros relataram sentimento de nervosismo, ansiedade e tensão. Mais da metade da população nunca procurou um profissional de saúde para lidar com as questões relacionadas à ansiedade. Até a década passada, era mais ou menos em torno de 50%. Hoje nós estamos nos aproximando perto de 70%. Um quarto da população já recebeu diagnóstico de transtorno da ansiedade. Desses 68%, 55% nunca buscam ajuda. Nunca buscaram nenhum tipo de ajuda, nenhum tratamento psicológico, nenhum tratamento, principalmente psicológico. Principalmente psicológico. Muita gente que busca algum tipo de ajuda, às vezes vai direto na medicação. A pandemia da Covid-19, ela teve um impacto significativo na saúde mental devido a uma série de fatores estressantes, como isolamento social, preocupações com a saúde, incertezas econômicas da época e perda de pessoas queridas. Eu perdi uma pessoa muito próxima em 2021, que foi muito difícil para nós, para minha família, a perda dessa pessoa. Então, o Brasil ele foi afetado de forma significativa, com altas taxas de infecção, mortalidade e abalo econômico. E o impacto prolongado da pandemia, ele pode ter contribuído para o quadro de estresse crônico e ansiedade, comprometendo a saúde mental da população brasileira. E um outro número, tá? 7 em cada 10 pessoas têm algum tipo de algum tipo de problema de saúde mental, como ansiedade e depressão. Muito, muito, muito forte esse slide, né? Muito forte essa apresentação. 7 em cada 10 pessoas. Se você não é uma, pode ter certeza que você conhece uma pessoa que tem esse tipo de problema. E quais são os impactos da ansiedade na vida? Nos relacionamentos, isolamento social, uma pessoa, de repente, muito ansiosa ou com um nível de ansiedade muito alto, às vezes ela se isola socialmente, dificuldade em criar vínculos saudáveis, porque ela desconfia de todo mundo, ela acha que todo mundo está contra ela, ela acha que todo mundo está julgando ela. Problemas de saúde, problemas físicos, insônia, dor de cabeça, problema digestivo. Parte
da doença de refluxo vem do problema de você não controlar a ansiedade. Tem muitos problemas, por exemplo, tem muita gente que tem pressão alta, que é problema que vem tendo o problema que é uma pessoa mais ansiosa. Dores de cabeça, dores na nuca, dores no ombro, dores nas costas, vários tipos de dores, fibromialgia pode acontecer. Então existem vários problemas de saúde que muitas vezes poderia ter sido evitadas apenas controlando a ansiedade. E muitas vezes controlando a ansiedade sem medicamentos, sem medicação. Eu estou falando isso para você porque eu já passei por isso, eu já vivi com esse tipo de problema e eu já me controlei. Eu fui buscar métodos, eu fui buscar aprender para poder, é, para eu poder aprender e aplicar na minha vida. Mas com o tempo, eu fui fazendo o que? Eu fui criando, falei, eu vou passar isso para frente. Aí não dá mais para ficar no anonimato. Se a gente chega numa roda, a pessoa está falando, eu estou tomando esse tipo de medicamento, o outro pergunta, pô, mas está fazendo bem? A pessoa já acha que ela também já poderia estar tomando. E acredita, muitos problemas digestivos, como refluxo e como gastrite, pode ser desencadeado por causa da ansiedade. E aí você melhora a tua ansiedade, você pratica exercício físico, melhora a tua alimentação e você não faz uso de medicamentos. Isso é muito importante. O impacto no trabalho, produtividade, concentração e nas relações interpessoais são prejudicadas. Uma pessoa muito ansiosa tende a ser uma pessoa muito acelerada. E uma pessoa muito acelerada, quando trabalha com uma pessoa muito calma, ela acaba estressando a outra pessoa. Uma pessoa acelerada demais estressa a pessoa que é tranquila. Você sabia disso? Aí a pessoa fica assim, puta, mas essa pessoa é lerda, mas essa pessoa não... O problema não é aquela pessoa ser lerda. Às vezes o problema é que você é acelerado. E você acelerado estressa as outras pessoas. Isso pode acontecer. E o problema de saúde mental, depressão, ansiedade, uso de álcool ou drogas e muitas vezes até pensamentos suicidas. As pessoas tendem a fazer o uso de álcool porque o uso de álcool, ela está enganando o cérebro dela e o uso de álcool muitas vezes vai trazer dopamina. Trazer a dopamina dá aquela sensação de prazer. Mas aí a pessoa começa a beber, eu preciso tomar uma cerveja, eu preciso tomar duas cervejas, eu preciso tomar três cervejas. Tem gente que tem que beber todo dia. Se não beber todo dia, ela acha que ela não fica bem. Tem gente que bebe todo dia, que fica sem beber um pouco, algumas horas, ela começa a ter tremedeira. Por quê? Porque começa a ter o impacto da ansiedade na vida dela. Estratégias para lidar com a ansiedade. Técnicas de relaxamento. Dentro aqui das nossas 4 semanas, tem exercício de respiração profunda, meditação, tá? Isso vai te ajudar a começar a entrar numa técnica de relaxamento profundo para você começar a desacelerar a tua mente. Você desacelerando tua mente, você desacelera o teu batimento cardíaco e você aumenta o fluxo sanguíneo, levando mais oxigenação para o teu cérebro. Faça atividades físicas regulares, tá? Gestão do tempo, organizar tarefas, priorizar atividades, definir limites, por exemplo, definir limites do tempo que você fica no celular. Hoje tem pessoas que uma hora de rede social, foi feita uma pesquisa que 20% das pessoas começa a ter algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, defina limites e tenha mais responsabilidade, principalmente no uso do aparelho celular, no uso das suas redes sociais. Mudanças no estilo de vida, como uma dieta equilibrada, um sono reparador, hábitos saudáveis, reduzir o consumo de cafeína e álcool é muito importante. A terapia de uma maneira geral, ela identifica e modifica pensamentos negativos, comportamentos e padrões que contribuem para a ansiedade. Agora, a hipnose clínica, ela tem se mostrado, ela é uma ferramenta milenar. Ela existe há muitos anos. Tanto que ela é aceita pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Enfermagem,
conselho de fisioterapia, conselho de psicologia. A hipnose clínica ela tem se mostrado uma ferramenta poderosa no tratamento do transtorno de ansiedade, oferecendo uma abordagem complementar ou uma alternativa a outros métodos terapêuticos. A sua eficácia está fundamentada na capacidade de acessar o subconsciente, permitindo a reprogramação de pensamentos e respostas emocionais. Então, assim, eu vou trazer para você alguns pontos que se destacam na sua importância. Redução dos sintomas da ansiedade. Reprogramação de padrões negativos. Melhora na percepção e melhora no controle emocional. Promoção do autocontrole e atenção plena. Atenção plena, atenção plena, atenção no momento presente. E liberação de traumas e emoções reprimidas. Estudos mostram que a hipnose ela é eficaz na redução dos sintomas da ansiedade, fobias, transtorno de pânico, depressão também. Pesquisas indicam que as pessoas que tratadas com hipnose, elas apresentam melhores resultados em menor tempo, quando comparado a outras abordagens mais tradicionais. As técnicas de respiração que você vai aprender a fazer no programa de controle da ansiedade, o exercício físico, que é muito importante para você combater o teu cortisol com outros hormônios como a dopamina, como a endorfina, serotonina. E, gente, ali em vermelho, em último lugar, o uso de medicamentos. E o problema de saúde mental, eles afetam a todos, gente, e pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu comigo, pode acontecer com você, pode voltar a acontecer até com quem já tratou. Enfim, 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos. 55% dos entrevistados nunca procuraram um profissional. Existem tratamentos, por exemplo, terapêuticos, que a gente fala, às vezes o papo com um amigo ele é muito bom, mas às vezes um papo com um amigo, um papo de bar não vai resolver a tua situação. Tem que procurar um profissional que tenha método, que tenha as ferramentas necessárias para, por exemplo, tratar você sem o uso de nenhum tipo de medicamento. E se houver algum tipo de medicamento, que faça contribuição juntamente com o teu médico para você utilizar a menor dose possível ou até mesmo com o tempo a retirada dos medicamentos. E entre os brasileiros que passam mais de 3 horas diárias nas redes sociais, 43,5% têm diagnóstico de ansiedade. Tem diagnóstico de ansiedade. Não é que tenha probabilidade. Não. É diagnosticado com uma ansiedade intensa, com um transtorno de ansiedade. E brasileiros que usam as redes sociais por menos de 1 hora ao dia têm quase 21% de ansiedade. Para você perceber que a ansiedade ela é um problema, que muitas vezes ela afeta você, e ela afeta não só você único, mas ela afeta as pessoas à sua volta. Ela traz muitas vezes problemas, ela desencadeia outros problemas, como eu falei aqui agora, por exemplo. Tem gente que tem problemas físicos, que tem problemas de saúde, igual a fibromialgia, por exemplo, que a pessoa é totalmente emocional. Tem pessoas que precisam tomar medicamento para simplesmente melhorar o sintoma, mas não é tratada a causa. A terapia vai mergulhar fundo na causa. O programa de controle da ansiedade ele foi baseado em vários atendimentos, em diversos atendimentos terapêuticos, onde a gente faz o quê? O que eu trago? Dentro das 4 semanas, problemas sistêmicos de forma interior e alguns problemas exteriores que você vai aprender a combater ao longo da tua jornada. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Controlando a ansiedade, você está fazendo um uso de medicação, um uso de uma medicação natural, sem correr risco nenhum. Apenas trazendo benefícios para você e para todos à sua volta, sua família, seus amigos e o pessoal do teu trabalho, enfim. O importante é que você tenha o controle da tua ansiedade, que você se torne o protagonista da tua história,
que você, a partir de hoje, reescreva novamente a sua história como uma pessoa que tem autocontrole, como uma pessoa que sabe dominar a sua ansiedade e que você não é mais dominado por ela. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.